Bem-vindas a mais um podcast, um programa de fé, determinação, um programa que não só traz mulheres cristãs, mas também mulheres que vivem segundo a palavra de Deus. E hoje o programa não é diferente. Temos aqui mulheres extraordinárias. Eu tenho comigo a Nancy e tenho comigo a Selma. Quem é a Selma? Quem é a Nancy? Nancy sou eu. Sou a Selma Diamante. Jurema Manuel. Prazer. Sejam todas bem-vindas ao nosso programa. Eu digo nosso porque não é meu, é de todas as mulheres que queiram, de alguma forma, descobrir o seu propósito, descobrir quem são, não só aqui na Terra, mas também qual é o seu propósito diante de Deus. Este é um programa inspirado em Mulheres de Provérbios 31, fala sobre família, fala sobre fé, fala sobre Deus e fala sobre nós, mulheres, e os desafios que nós enfrentamos na era atual. Nancy, vou começar por ti. Qual é o maior desafio que já encontrou na vida e como os superou? Esta é a minha primeira pergunta para você. O desafio que eu já encontrei na vida e como eu superei é muitos desafios, muito mesmo. E superando é só pelo Criador. Porque não tem como, você acorda de manhã, já sabe que vai encontrar desafios na vida, como barreiras arquitetônicas, como começar dos problemas familiares. E o nosso dia a dia é um desafio. E como lutar para eliminar essa barreira toda, é só ter um Deus vivo. Esse Deus que nos deu dia, noite, nos guardou, nos caminha, nos volta para casa. Superar esses desafios não é fácil, mas conseguimos superar. Porque com Deus é tudo. É tudo. Onde é que sai tanta alegria? Porque vocês têm uma alegria que, sei lá, eu quando vos conheci, a primeira coisa que eu tive a primeira impressão é: meu Deus, como é que essas mulheres conseguem ser tão alegres, tão felizes? E eu perguntei a Hope qual é o segredo para ser tão feliz. Qual é o segredo, Nancy? Acho que vem de dentro. Porque o que vem de dentro é mais forte que está aqui fora. Uau! Sim, porque tu vais me ver aqui a sorrir, então começa mesmo de dentro. Eu tenho que carregar essa alegria para mim e para vocês. Se eu não carregar, não tem como. Não tem como. Selma, quem é a Selma? A Selma é uma estudante de Direito, é cabeleireira, é palestrante. Uau, é cabeleireira. É palestrante motivacional. Sou uma mulher cristã e tenho orgulho de conhecer um Deus, o Criador, aquele que nos deu a vida e que todos os dias dá-nos a oportunidade para ser melhor e fazer melhor. Selma, a minha segunda questão é: quais são os desafios que a Selma enfrenta hoje? Que já enfrentou no passado alguns desafios, mas quais são os desafios de hoje? Que a Selma ainda encontra num século como hoje, no século XXI, que ainda existe? São N desafios, N, mas um deles propriamente é a aquisição de emprego. Quando a gente bate portas, quando a gente participa em concursos públicos, quando vamos dar entrevistas e nos olham como se nós fôssemos diferentes, pessoas incapacitadas, e querendo ou não, você nota aquele olhar na pessoa. E pá, com aquela fé você diz: vão chamar-nos. Elogiam-te tanto, né? Mas na hora do vamos ver, a gente fica sempre para trás. Então eu acredito que ainda é esse desafio que eu tenho enfrentado. Falta de emprego. Falta de emprego. Selma, falando um bocadinho sobre emprego. Normalmente a Selma é cabeleireira. E como é que as tuas clientes reagem quando vem uma cadeirante cabeleireira? É entusiasmo lindo. Eu acho que a minha melhor impressão é esta. Vou aqui resumir uma historiazinha que aconteceu. Tem alguém que viu as minhas tranças com uma cliente no táxi. Ela gostou muito, então pediu o meu contacto, deram-lhe. E quando ela ligou, ela falava comigo e ela pensou que fosse uma mulher grande. Ela contou-me isso. Ela pensou que fosse uma mulher grande. Então nós marcamos. Assim, potente. Deus é que deu para impactar. Então nós marcamos e ela conheceu-me. No dia que ela conheceu-me, eu abri a porta. Né? Fui lá, abri a porta e ela olhou.
Eu disse sim, seja bem-vinda. Ela olhou para mim, toda pasma. És tu a Selma? Eu disse sim, sou eu. És tu? Eu disse sim, sou eu. A voz não diz nada. Selma, és tu? Eu disse sim, sou eu. És tu que faz aquelas tranças? Sim, sou eu que faço aquelas tranças. Eu gostei muito das tranças da que eu vi na moça do táxi, ela explicou-me. E aí depois dos minutinhos que a gente sentou para poder conversar, né? Trancei-lhe e ela disse, Selma, eu pensava que eu estivesse a falar com uma moça grande, alta, por causa da voz, nunca pensei que fosse assim. Eu disse sim, normalmente a gente quando ouve a voz de alguém, a gente vai criando expectativas, idealizando quem é a pessoa. Mas era mesmo esse dia que tinhas que me conhecer e tinhas que ver que uma moça pequena, conforme você está a dizer, tem essa voz linda e essa mulher que faz essas tranças lindas. Nancy, voltando um bocadinho para ti. Visto que enfrentamos muitos desafios, principalmente como mães. A Nancy é mãe. Sim. Quais são os desafios que enfrenta quando o seu filho era pequenino, levou o seu filho ao médico? Principalmente quando foi ter o seu filho, qual é o desafio? Será que foi rejeitada? Aqueles olhares que as pessoas normalmente fazem? Eu acredito que nem sempre é por preconceito, mas por ignorância, por não saber. Como é que a Ana se sentiu quando foi ter o seu filho? Qual foi a experiência? A primeira vez quando eu fui ao hospital. Pode encostar um bocadinho mais. A primeira vez quando eu fui no hospital, isso foi no Gangula. Fui fazer a minha primeira consulta. E tinha a doutora e me disse, tu estás grávida? Eu disse, estou. E estava com a minha mãe. Tô. A minha mãe tão feliz. Quanto tempo? Eu disse, eu não sei quanto tempo eu estou, porque eu estou muito tempo sem fazer filho. Mas vim só para saber aqui. Quem te engravidou? Eu Meu disse, Deus. Mamãe. Eu disse, mamãe. Mamãe disse, minha mãe disse, ela tem marido? Sim. Ah, tá bom então. A outra que estava lá no fundo também olhava para mim. Chegou aqui, e o teu marido faz quê? E você então, quem vai atender? Pô, apareceu uma doutora, disse, depois de eu ouvir que eu tenho um marido, disse, trabalho, disse, sim, trabalho. Disse, tem quantos anos? Disse, estou com 30 anos. Aí o primeiro disse, Disse, ele vive contigo? Eu disse, sim, vivemos juntos. É um desafio tão grande, bem grande, doutora, não vais acreditar. A gente passa na rua, quando está grávida, as pessoas querem olhar para ele. Como é que ela ficou grávida? Quem fez isso com ela? Já apareceu Parece um crime, é isso. Já apareceu a pessoa a dizer, ei, que pena. Vai nascer como? Sério. Eu nem ouço. Eles falam, deixam de falar, estão nem aí, eu estou a caminhar. E eu fui uma das pacientes da minha doutora, que todos os meses não faltava na consulta. E por último, ela estou dizendo, as vocês faltam muito, vejam pela Nancy, a Nancy vem do Bengo, mas todos os meses está aqui. Apesar do atraso dela, eu até só se matava de quando falava, a Nancy atrasa, mas sempre chega. Eu estou sempre aqui. Então, foi uma maravilha, porque a doutora me acompanhou até no último dia de ter o meu primeiro filho. Já na sala do parto, no bloco. No bloco. Eu vi a doutora discutir, eu não vou pegar ela. Esse é um caso muito, muito delicado. Ela pode morrer. Eu escutava tudo. Quanto mais que a minha atenção subiu. Minha doutora disse, eu já larguei o turno, atendi ela vai nascer normalmente. Não pode. Olha, até que minha doutora voltou, foi se trocar. Ela é quem me atendeu. Que bom. Mas é uma maravilha, estou aqui com eles aqui em casa. As pessoas pensam que nós não podemos ser mãe, não podemos ter marido, ter casa. Não podemos, mas nós temos. Nós somos mulheres, como vocês. Qual é a diferença que há? Nenhuma. A diferença que há é porque nós dependemos da cadeira de roda, vocês não. Porque nós também usamos saltos. Eu já conversei muito com a Selma e ela falou, ela tem uns gostos mesmo. Sim. Olha, mas ser cadeirante é um desafio muito grande. É um desafio. É muito grande. Se nós não conseguirmos romper essa barreira, então nós caímos. Então nós temos que ter autoestima. Levantar-nos nós mesmos. Este é o segredo. Sim. Autoestima e ter Deus como base. Amém. Porque nós quando dormimos,
dependemos dele. Acordar também dependemos dele. Para sair, para chegar até aqui, eu disse, Deus, eu só estou aí. Eu sei que todo táxi que vai passar, você vai colocar a mão. Se esse passar por mim, não é para mim. O que parar é meu. Comecei a subir em táxi com a minha cadeira no colo, o táxi com a pai em Cacoaco, os passageiros. Não... Nós dissemos o taxista é o cobrador, nem sempre são eles, os passageiros em si. Principalmente as mulheres. É que não aceitam que vocês subam num táxi. Não aceitam. Porque é só metendo a cadeira no táxi, eles fogem. Eu já disse a uma senhora uma vez, mamãe, pega a minha cadeira, tu também és mãe. Não é forma de brincadeira, é sério, pega. Ah, como é que eu vou pegar? Eu disse, pega. Se eu fosse sua filha. Ah, não, mas deixa pegar. Só depois de eu dar uma chamada de atenção. Elas não aceitam. Por quê? Pensam que a cadeira de roda vai contagiar alguma coisa para eles. Não é isso. Mas isso é o quê? Passa por quê? Falta de desinformação, preconceito? Creio eu que é desinformação. Mas não há porquê as pessoas terem preconceito de alguém que é cadeirante, é uma pessoa normal como nós. Até nem isso nem se devia dizer, porque todos somos filhos de Deus, somos iguais. Amém. Perante não Deus, só perante a lei. Amém. Não só a Deus a lei também. Mas eu ainda acho que não é informação. Isso é preconceito, é falta de amor. Porque conhecimento nós vamos ler. E a leitura, se permanecer conosco, permanece. Não permanecer, sai. Mas o nosso dia a dia não é leitura. É caminhar. Então, quando você se depara com essa pessoa, não vai ser preciso você pegar um book para ler, para depois falar que tem que ajudar ela. Sim. Não é falta nada de conhecimento. Tem de amor ao próximo. Falta de amor já não existe. Já não. Eu apanhei desvio do Zango, Benfica. No Benfica não queriam deixar-me subir. Depois tem uns machões que disseram, não, deixa ela subir. Eu disse, não, eu vou pagar esse lugar todo da frente. Quando o cobrador aceitou, as pessoas desceram, foram para trás, pessoas de bom coração. Eu até disse, quando eu for para o programa, eu vou falar de vocês, só não vou levar vosso nome. Vou agradecer a eles já, se uns dias me verem no programa. Beijo a vocês. Beijinhos. Que me ajudaram no táxi de Benfica até o Camama. Subi o táxi, meti a minha cadeira aqui, eu disse, ai, vou morrer. Meu Deus, estou a levar meu filho no colo, no táxi a dizer isso. O senhor da frente disse, por que ela está levando a cadeira no colo se ela disse vai pagar? Coloca assim. Eu disse, meu Deus, obrigada. Metendo a cadeira nessa, mas me apertava sempre. Mas eu disse, eu vou chegar onde eu vou. Quando eu estava pegando para pagar, o moço disse, não, já paguei. Atrás ia uma moça, disse, não, paga também a moça. Eu disse, meu amor, já está pago. Mas muito obrigada mesmo, porque eu não contei com esse bom senso. Porque o taxista para, o cobrador... Já não estás habituada ao amor ao próximo? Já não. Quando alguém te faz algo que é bom, você se sente como... Ele não devia estar a fazer isso. A pessoa assusta. Sim. Vou passar para a Selma. Selma, qual é a tua maior realização até agora? Minha maior realização até agora. Ou ainda almeja muita coisa? Almejo. Até agora, até o momento, até hoje. Ainda almejo, sim. Que é concluir os meus estudos, ter um espaço, né? Que é o meu salão de beleza. Desejo muito empregar pessoas, porque eu já tive já empreguei, já formei e fico feliz quando eu ouço alguém a dizer, olha, foi na Selma Diamante que eu aprendi exatamente esses trabalhos que eu faço, é graças a Selma Diamante, é graças a minha Titi Selma, como sou tratada por muitas das minhas funcionárias antigas, e ainda desejo muita coisa boa, e agradecer também a pessoas, né? Eu não vou generalizar a falta de amor, porque ainda existe pessoas que Deus toca no coração que têm amor. Tenho visto isto como aconteceu com a Nancy. Tenho visto isso muito na minha vida, porque eu saio, eu também transo ao domicílio. Me deparo com certas situações que eu agradeço a Deus todos os dias que saio e regresso a casa. Aparece alguém que posso ajudar, deixa, eu vou levar. Eu lembro-me uma vez dessa que eu tinha 16 anos. Eu saí para ir para onde ainda comprar roupa, uma vez que sempre que eu nunca acertava. Sempre gostou de sair? Sempre. Sozinha? Sozinha não, sempre acompanhada, porque a minha avó não deixava sair sozinha. Ai, ela me deixou muito, muito dependente, mas graças a Deus agora já eu consigo. Então eu deparo-me com essa situação como que nós saímos às 9. Me dizem ainda se eu fiquei na paragem. Quantas horas? 3 horas. Saí às 9
Às 10 estava na paragem, às 11 estava na paragem, às 12 estava na paragem. Para regressar para casa, não para ir porque nenhum dos carros. Mas atualmente eu quando saio, graças a Deus já tenho visto a mão de Deus, graças a Deus, na minha vida, porque aparece mesmo o próprio motorista que diz: vai buscar, moça, eu vou te levar. O cobrador, deixa alugar aqui para a moça bonita. E tenho que admitir e agradecer a uns que ainda têm, sei que as coisas vão mudar, vão melhorar muito, porque eu tenho fé. Quem tem fé, a fé é o firme fundamento das coisas que não se veem, mas provas que se esperam. E eu creio que ainda teremos uma sociedade rica em amor. Porque é o mandamento que Deus nos deixou, Jesus Cristo: amai-vos uns aos outros como a ti mesmo. E suportai-vos. Então, eu creio que ainda vamos melhorar. Estamos aqui a dar esse podcast, essa entrevista, também para falar para ti lá em casa. Vamos mudar a nossa mentalidade, porque a maior deficiência está na nossa mente. Vamos mesmo mudar. Sei que tem muita gente que tem pessoas em casa que tem alguma deficiência, mas eu não considero a deficiência do braço, a deficiência do pé, a deficiência do rosto, a deficiência do dente. Eu não considero como a maior deficiência. Para mim, a maior deficiência é a mental. É aquela que bloqueias a tua mente, não queres aprender, não queres se dedicar a fazer. Vamos parar de pensar que pessoas com deficiência são inúteis. Vamos parar mesmo, porque eu lavo, eu cozinho, eu arrumo, eu tenho noivo. Até que a Nancy, minha colega, maravilha, tem filhos. Sim. Nós fizemos tudo. Eu sou cabeleireira, eu também sou estudante. Daqui a nada vamos lá ter uma advogada também neste país. Então, vamos aqui nos valorizar. Vamos aqui nos valorizar. Maravilha, vamos falar um bocadinho de Deus. Amém. Uma só. Ai, minha vida, maravilha, amém. Jesus. Como é que Deus entrou para a tua vida? Já nasceu num lar cristão? Ou depois que cresceu foi conhecendo Deus? Ou como é que foi? Como é que Deus entrou na tua vida? Propriamente entrar mesmo na palavra. Foi em 2011. 2011. Yeah. Eu já nasci no lar cristão, né? Tínhamos aquela de ir à catequese, aprender. Sim. Mas de uma maneira diferente foi em 2011, né? Quando eu conheci uma igreja que lá fui, ouvi a palavra e mudei completamente o meu ser. Porque eu aprendi o que é que Deus queria para mim. Qual é o propósito que Deus tem para comigo e qual é o propósito que eu tenho para com esta vida. Foi onde eu aprendi em 2011. Que bom. Agora eu vou passar a Nancy. Nancy, como é que Deus entra para a tua vida? Como é que, ou melhor, depois de você conhecer a Deus, será que você teve uma outra visão sobre você mesma? Tive várias. Que bom. Pode nos contar, assim, algumas? Várias visões. Porque eu cresci também numa família cristã. Muito cristã. Minha mãe foi cristã, meu pai também. E fomos aqueles filhos mesmo. Temos os nossos horários de oração. Das 6 tem que acordar obrigatoriamente, vai orar. Das 12 vai orar, às 15 vai orar. Querendo ou não querer, com choro ou sem choro, mas tem que orar. Deus entrou na minha vida e mudou muita coisa na minha vida. Só o 2024 para 2025 que as coisas mudaram para a minha vida para pior. Depois eu conto. Eu, quando comecei a seguir Deus de verdade, Deus me deu o espaço que é para mim ver tudo antes de acontecer. Eu durmo e dou conta que não. Deus me dá a visão. Vai acontecer isso. E eu depois falo, não, isso, sonhei assim, mamãe. Quando eu sonho assim, vai acontecer. Pode ser hoje não, mas vai acontecer. Comecei a seguir Deus de verdade, consegui entrar na faculdade sozinha, sem apoio de familiar. E nem estava na tua biografia. Uau, maravilha. Eu também estou a fazer direito. Uau! Consegui fazer as minhas coisas sozinha. Os meus cursos básicos foram pagos por mim, pela minha força, dizendo, Deus, eu vou conseguir fazer isso. Eu amo Deus do jeito que Ele me ama. Eu gosto quando alguém diz uma frase assim, impactante. Eu amo a Deus. E eu digo sempre, a minha melhor meta com Deus é ser uma grande mulher de oração. Eu quero conhecer de Gênesis e Apocalipse com os olhos fechados. Quero conhecer assim. Amém. As pessoas estão a dizer, eu já sei, o capítulo é aquele.
não quero mais falar, não, vou procurar, não. A pessoa fala, não, assim, o que se passa aqui? Eu falo, está no capítulo X, no livro de tal, vai lá ver. Tens uma intimidade com Deus muito forte, é isso? Tenho, sim. Tenho. Que bom. Tenho. Que bom. Tenho que, às vezes eu digo para mim, Deus, eu estou a fazer juju sem saberes. Estou a fazer juju forçado sem ninguém saber. Eu estou a fazer juju, nem sei porquê. Eu juju qualquer momento, qualquer hora da minha vida. Quando eu programo que não vou sair, não vou comer, vou só estar conectado com Deus. Então faço a minha vida assim. Mas o 2024 para 2025, eu não me afastei de Deus, mas caiu eu digo, o teto caiu para mim. Porque perdi a minha mãe e o meu pai. Meu pai perdeu em abril, a minha mãe em novembro. Tudo isso foi um choque muito grande. E a tua mãe sempre foi uma companheira para ti, uma amiga, uma companheira? Muito amiga. A minha mãe, depois de receber, foi consagrada na igreja como obreira. Não fez 2 meses, a minha mãe faleceu. Yeah. E estou aqui nesse momento, no podcast, né? O meu irmão mais velho está desaparecido de casa. Então, essa Nancy que está aqui só vive pela graça. Só vive pela graça. Essa Nancy que está aqui, por isso que eu disse, o que está fora é outro, o que está dentro é outra coisa. Porque vale a pena nós chorar. Por fora as pessoas estão a ver, de dentro ninguém consegue dar conta. Isso mesmo é o próprio. Eu estou cá sozinha, eu estava conversando dias com a Indira. Com a Selma. Com a Selma, desculpa. Selma, eu me sinto sozinha cá em Angola. Porque os meus 2 irmãos que apoiam-me estão em Portugal. E eu sou caçula. E eu estou a girar o mundo, a pensar o meu irmão. Eu sou a única filha que via a campa da minha mãe a ser plantada, do meu pai, a ser plantada. Todo mundo foi no funeral e voltou para casa. Eu fiquei lá a esperar que tudo terminasse sozinha, com o meu esposo, meu primo e meu cunhado só. Da minha mãe foi eu, do meu pai fui eu, da minha mãe também fui eu. E o teu esposo? Te apoia? Meu esposo me apoia. É compreensível? Muito. Chata eu. Ah, que bom, que bom. Porque é muito importante os maridos estarem firmes com as esposas. Acho que o processo fica muito mais fácil. É. Falando um bocadinho sobre a tua tristeza, eu acredito que estás a viver o processo que é o propósito. Eu acredito, sim. O propósito, às vezes, tem muitas fases. Para chegar até onde Deus quer que você chegue, é preciso que você, se calhar, tenha um desgaste emocional tão grande que você acha que você não vai suportar, mas no final você vai vencer. É como diz o capítulo que eu gosto muito, que é: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, eu não temeria, nada, porque a tua vara e o teu cajado me sustentam. Amém. Preparas uma mesa diante de mim, na presença dos meus inimigos. Amém. Olha, eu acho que esse versículo E unges, amém. Amém. Muito obrigada. Por mais difícil que seja a situação que estejas a passar, talvez hoje você não tenha uma visão sobre aquilo que Deus quer transmitir para você, mas quando você chegar lá, você vai compreender. Muitas das vezes Deus não quer que mesmo que seja nossa mãe, mesmo que seja nosso pai, o processo você precisa passar sozinha, para que ninguém diga, não, eu que ajudei ela a chegar aí. Amém. Amém. É isso que eu posso te dizer. Eu acho também isso que eu estou a ver na minha vida. Eu achei melhor caminhar sozinha mesmo, conforme eu estou mesmo. Sozinha. Eu tinha tantas amigas, tanta família no meu redor. Se eu me sinto sozinha, eu decidi a minha vida. Falei, não, eu preciso estar conectada com Deus. Eu vou estar sozinha, vou estar só com a minha família, só com meus filhos, meu marido, meus filhos. E a minha vida vai ser só minha. Porque nós vivemos aquela vida, você está tentando fazer alguma coisa, tem que publicar, tem que avisar na amiga, tem que avisar no primo. Então, isso agora ficou para mim. Desde que eles foram embora, então eu disse, não, só tenho você, Deus, mais ninguém. E Deus vai te mostrando as pessoas certas para estarem no propósito contigo. Já está a mostrar. Ai, que bom, maravilha. Já está a mostrar. Então, parabéns pela força, primeiro. Obrigada. E também por ter aceito o convite. Mesmo, porque é muito distante. Do Bengo para aqui, é mesmo do Palanca, é isso? Certo. Para aqui e de táxi. Mesmo, para vir mesmo ao programa, porque tem que cumprir uma agenda. E olha, eu estou muito... Só posso dizer que Deus vos abençoe muito e que vocês sejam sempre assim, felizes. Amém. O inimigo fica muito espantado quando nos vê nós a sofrermos com tantos problemas. Mas essa já devia cair, essa já devia desistir, essa já devia...
mas você aparece com aquele sorriso, com aquele brilho do Espírito Santo. Esta é a real, eu acredito que é a real, que tinha que ser a vivência do cristão, ser alegre. Ainda que tenha problemas, ser alegre. Não deixar que os problemas te façam de vítima. Eu aprendi que Deus não gosta dos que se fazem de vítimas. Amém. De que lamechas, eu estou sempre a sofrer, estou sempre... Não, Deus gosta daquele que levanta, vai à luta, vai. Deus diz assim, olha, vais conhecer esta pessoa vai te levar para ali, e quando você chegar ali, vais conhecer, é assim, este é o processo. E eu estou muito feliz por vocês partilharem um bocadinho da vossa história. Eu sei que tem muitas dificuldades, muitas histórias tristes por aí, e eu queria ouvir mesmo isso da Selma. Selma, você acredita que Deus fez alguma diferença da maneira como as pessoas olhavam para ti antes e da forma como as pessoas olham para ti hoje? Com muita certeza. Deus fez muita. Por isso é que eu disse, graças a Deus, 2011, a minha vida mudou. Não só psicologicamente, mas também, né, isto que eu vivo hoje, porque é a mão de Deus. Na minha conta do Facebook, eu tenho um nome que eu levo comigo, eu sou mulher de Deus. Porque tudo que eu vivi, eu podia até que contar só histórias tristes, mas eu prefiro contar as histórias alegres. Por quê? Porque és que as coisas velhas já se foram e és que tudo se fez novo. Então, eu sou uma nova pessoa. Porque eu já não penso em suicidar-me, mas penso em viver para que eu sirva de exemplo para muita gente, porque esse é o propósito que Deus quer para mim. Quando Deus nos dá vida, é a coisa mais graciosa que nós temos, porque com vida a gente pode tudo. É mentira, porque a palavra diz, eu posso tudo naquele que me fortalece. Quem me fortalece é o Pai, é o Criador. Muita coisa mudou. Muita coisa mudou, começando de mim mesma. Quando eu comecei a pensar que se eu tivesse morta, as pessoas não iam ter essa Selma, que muita gente admira. Selma já pensou em tirar a própria vida? Já sim. Por quê? Passei momentos difíceis, tive depressão. Era doença, era decepção, era perdas que eu estava a ter. Eu fui criada pelas minhas tias. E a tia que deu-me esse nome, Selma da Conceição de Carvalho, né? Eu sou a Selma Diamante por conta da transformação e as pessoas achavam muito linda, diamante brilha, então ficou. Então a tia faleceu. É uma tia que te amava muito. Muito, muito. Hoje se eu fiz um médio é graças a ela. Ela vendia pão e ela me disse, vamos, eu vou comprar pão, os lucros ficam para ti. Vendia pão para pagar os teus estudos? Sim, ela vendia pão, a minha tia vendia pão, comerciante. Com isso, para além de pagar os meus estudos, ela sustentava também a nossa família. Só que ela ensinou-me a ser essa Selma batalhadora. Ela disse-me, já que quer estudar este ano e só estava aparecendo no privado, então ela disse, eu vou comprar pão para ti, vais ficar com os lucros para assim ir fazer a inscrição, porque era já a fase do médio. Ela ajudou-me, ela ensinou-me. Não, como eu fui nas tranças, não sei te explicar, mas foi o meu começo. Foi ela que deu essa base. Nunca tenhas vergonha. Nunca tenhas vergonha de lutar pelo que tu queres. Nunca tenhas vergonha. Deixa as pessoas te verem. Vais vender pão, eu vendi pão com muito gosto, eu fiz muitas amizades, eu aprendi muita coisa. Quando depois eu começo a trançar, que também ela estava ali, esse suporte, tens que acordar cedo, porque as clientes têm que encontrar o sítio já das tranças arrumado. Ela foi aquela mentora. Então, quando ela vai, você sente que o mundo desabou. Por que as pessoas boas morrem? Essa era a minha pergunta. Será que Deus mesmo ama? Se já tem essa maldade, se já tem essa coisa. Então, foi aquela coisa toda que eu fui vivendo. Quando em 2011 eu conheço Deus por intermédio dessa dor. Você acha que o que a tua tia deixou para ti é um legado? É um legado, sim. E também é mais do que um ensinamento, é um modo de vida. Eu digo isso porque você tornou-se uma mulher extraordinária, uma mulher de sucesso, né? Porque muita gente ainda não conhece, mas vai conhecer. A Selma hoje são convidadas em cadeias televisivas, hoje são convidadas em muitos programas. Um deles é este programa. Também a tua tia teve ou tem, como é que eu vou dizer? Ela teve uma grande ajuda nesse processo para hoje ser a Selma que você é.
você atribui os louros para tua tia. Graças a Deus e graças à minha tia. É essa mulher que tornou-me nesta mulher, sim. É verdade. Se temos você que reconhecer. Dizer uma palavra a ela. Obrigada hoje. Por tudo. Obrigada por tudo, obrigada por tudo mesmo. Porque não nos ensinaste só que ser mulher é ser mãe, é ser cuidadora, mas ser mulher é ser firme, forte. Ela ensinou-nos isso. Ela é alguém que defendeu-te sempre, é isso? Sim, não só. Elas todas defenderam-me, mas estou a dizer a função que essa minha tia teve na minha vida. Porque estamos a falar dela porque ela já se foi. É sim, isso? ela defendeu-me sempre. Ela deixou que você tem hoje um legado. Defendeu-te muitas coisas, ensinou-te a ser uma batalhadora, assim. Ser uma que sabe trabalhar com as mãos e ser uma que respeita o próximo. Isso tudo é fruto de um caminho também. Caminho, amém. Que bom. Selma, falou um bocadinho da depressão. Como é que superou? E para as pessoas lá de casa, quais são os sinais da depressão? O que é que passou na depressão? Eu tive um desafio, eu senti um desânimo grande. Eu sentia que as pessoas não me merecem, que esse mundo não me merece, que não adiantava permanecer aqui em vida, que eu fosse, que assim deixaria as pessoas mais à vontade, que não seria um peso, ou então que não sentiria mais a dor que eu estava a sentir. Eu comecei a ter perdas de cabelo, eu comecei a me isolar, eu não comia, eu não gostava de sair. Ficava mesmo ali no sítio escuro, no meu quarto, no sítio escuro. Quando batiam a porta, eu não atendia. E se ligasses para mim para marcar, sério, eu também não atendia. E se eu atender, era para te mentir que já tinha marcação, que era para não me veres naquele estado. Porque eu já me sentia... Nada, tá vendo? Porque ela não tem importância. Mas não adianta continuar. Era isso que eu via na minha mente. Não adianta continuares. Tira a tua vida. Eu quando peguei os comprimidos a primeira vez, eu disse, não, no dia seguinte eu faço. Quando peguei outra vez, no dia seguinte eu faço. Mas na terceira vez aí, Deus falou muito forte comigo. Muito forte mesmo. Pode continuar, Selma. Deus falou muito forte comigo. Eu peguei o meu telefone. Eu estava sentindo muita fraqueza porque eu estava um dia sem comer, sim. Porque eu preferia, eu de uma maneira ou de outra, o comprimido ou mesmo tirar minha vida aos poucos, porque eu já estava a desvalorizar-me. Então eu peguei o meu telefone. Peguei o telefone, ainda tinha dado, já fiquei ali. Aparece um vídeo de um motivacional cristão, apareceu, e ele dizia no vídeo, tudo isto que estás a passar não é o fim, isso é um processo. Tudo que perdeste, Deus vai te restituir. É para que você aprenda, é para que você cresça e reconheça o poder dele na tua vida. Eu me lembro que naquele dia eu chorei, o telefone caiu, o visor ficou rachado, eu chorei. Mas naquele dia eu desisti, até os próprios comprimidos que estavam a meter, eu saí, a minha cunhada quando viu me disse, estás assim? Eu disse, estava aqui, eu peguei os comprimidos e fui para no quarto de banho, para mudar mesmo já essa ideia. Fui para no quarto de banho e naquele dia tomei banho, tratei do meu cabelo, ele estava a sair, os fios quando pentei saiu muito, ficou muito vazio. E levantei e eu disse, Deus tem o melhor para mim, Deus ainda vai me dar boas coisas. Isso foi há 4 anos atrás, porque eu também passei por isso mais outra vez, quando perdi muita coisa, né? E tive grandes decepções e descobri que estava depois doente com pedra nos rins, pensando eu que não havia solução, que era tanta coisa de um momento só, então veio a depressão. Então eu consegui sair por conta de que Deus, com a sua mão poderosa, de uma maneira muito linda, que foi pelo meu próprio telefone, que naquele momento era o meu amigo, ele me falou da palavra dele. No mundo tereis aflição, mas tem de bom ânimo. Seja alegre, porque Deus venceu o mundo, Jesus Cristo venceu o mundo, aquele que deu a vida por nós. E eu não seria má de perder a minha vida, porque estava a me achar que já não era nada, porque Deus me vê como a menina dos olhos dele. E eu decidi viver. Eu vou deixar aqui um recado para vocês. Se calhar tem pessoas aí que estão na depressão, tem pessoas que se calhar nem conhecem o que é depressão, mas estão a passar por sintomas que eu passei, que é o isolamento, que é a falta de apetite, que é
tipo, pensamentos negativos, dizer esse mundo não me merece, as pessoas não me merecem, na minha vida só acontece isso. Não. Que preferível tirar a sua vida, não faças isso. Eu também estava neste caminho, e se eu ia perder a vida eterna. Com Deus tudo é possível. Você consegue. Levanta dessa casa, muda pensamento, ajoelha e agradeça a Deus pela tua vida. Porque o único que consegue dar é Deus. Então, agradeça e viva mais uma vez e diz: vou viver para Cristo, vou viver para mim mesmo. Amém? Amém. Esse é o meu conselho. Que conselho tão bonito. Para todas as mães, pais, maridos, esposas, fiquem atentos aos sinais de depressão. A depressão é uma coisa que chega assim devagar e vai ocupando espaço. Começa primeiro na nossa mente, depois começamos a querer desprezarmos a nós mesmos, diminuir, que nós não somos nada. Ela já falou tudo. Então, o conselho que eu deixo é: mamães ficam atentos com os jovens, maridos ficam atentos com as esposas e mulheres ficam atentas com os maridos. Nancy, queria ouvir de você. Tem ensinado a palavra aos teus filhos? Muito. Que bom. Muito, porque quanto mais a minha bebê de 2 anos já sabe, ela só canta louvores. Só louvores. Eu até digo em casa, vocês nem cantam do jeito que a Nayara canta. Ela nem canta música de boneco, nem nada, é só louvores. Qual é o conselho que a Nancy deixaria lá para casa para todas as mulheres que são mães, que queiram ser mães, aquelas mães que não conhecem a palavra? Qual o conselho que a Nancy, como mãe, deixaria para todas as mães lá para casa? O conselho que eu deixo para mães, mulheres, tanto deficiente como não deficiente, existe um Deus vivo que nos deu a luz do dia, a luz da noite. Não tenham medo, porque os filhos são as nossas companhias. Vocês não podem ter aquele receio que não, eu sou deficiente. Se eu me engravidar, então terei problema na vida. Eu também me engravidei. Não tenho problema nenhum na minha vida. Eu não estou a dizer para vocês fazerem filho com qualquer pessoa. Deus vai indicar a pessoa certa na vossa vida. Vamos falar um bocadinho do vosso projeto. Sei que vocês têm um projeto. Qual é o nome do projeto? Projeto Mulheres que Servem para Impactar. Mulheres que servem para impactar. Que agem para impactar. Mulheres que agem para impactar. Obrigada. Okay. É um projeto só para mulheres cadeirantes? Não. Não, qualquer pessoa que quer lá em casa pode se juntar a esse projeto? Pode sim. Nancy, fala um bocadinho desse projeto. É um projeto sobre o quê? Esse projeto vem para levantar muitas mulheres depressivas. Para mim, eu digo que a princípio é para mulheres cadeirantes. Para outras mulheres depois podem abraçar nossa causa. Esse projeto nós espalhamos com as mulheres cadeirantes que estão depressiva, mulheres que estão perdidas. Muitas de nós estamos fechadas. Muitas de nós não conseguimos estar abertas ao público. Estamos perdidas no tempo. Por quê? Então, nós saímos com um projeto de mulher que agem para impactar a sociedade, porque nós podemos. Nós somos batalhadoras, nós somos bailarinas, nós somos mães. São bailarinas? Sim, somos sim. Uau! É para mostrar, mais uma vez, mulher cadeirante dança. Mulher cadeirante trabalha, é doutora. Tem muitas doutoras por ali. Tem muitas licenciadas por ali. Tem muitas mães casadas por ali. Mulher deficiente, só mesmo. Então, nós queremos bater as portas para saber que nós existimos. Mulher não é só aquela que está debaixo da ponte. E nós vamos fazer mesmo todo o esforço para tirar aquelas que estão debaixo da ponte para juntar-se a nós. Porque mulher não pode estar perdida. Mulher não pode estar debaixo da ponte. Mulher não pode ser achada como mulher que só pede, mulher que só precisa, mulher que só serve para ser mãe 2 vezes, mãe, como eu posso dizer, mãe e pai. Encontra um homem que só engravida sim, e não assume. E não assume e não sabe os seus direitos. Está a trabalhar com essas mulheres também. Já vamos começar a trabalhar com elas já. É um projeto muito grandioso. É grande porque nós somos muitas mesmo. E cada um com seus problemas. E às vezes o problema é idêntico ao do outro. Quase idêntico. E quem quiser fazer parte desse projeto, como é que ela pode entrar nesse projeto? Tem um número, tem páginas. E vamos pedir que vocês também nos mostrem uns toques
das vossas danças. Vamos preparar aí um louvor para dar uns toques assim, para as pessoas lá de casa conhecerem esse projeto. Tem muita gente, se calhar, interessada em fazer parte desse projeto. Se você quiser fazer parte, onde é que elas podem vos encontrar? Se tiverem o número. Temos sim, temos a nossa página no TikTok e no Instagram para danças. Temos também os nossos contatos, que é o 925 38 08 47. Depois a colega Nassi também vai passar no rodapé. Exatamente. Redes sociais, para que as pessoas lá de casa conheçam quem são as mulheres que impactam. Mulheres que agem para impactar. Sim. Nós apelamos a quem puder que nos ajude, faz favor, nos ajuda a ajudar, nos ajuda a impactar e nos ajuda a tirar sorrisos. Ajudar a ajudar. Amém. Ajudar a impactar, ajudar a fazer bonito e ajudar a levantar mulheres que precisam de vós. Muito obrigada. Eu sei que fazer o bem faz bem. Fazer o bem faz bem. Que bom. Vamos ouvir assim, podem nos dar aqui um bocadinho do aquilo que vocês ensaiam, as vossas danças, para que as pessoas lá de casa vejam que esse projeto é real e veio para mudar e impactar vidas. Vamos ouvir assim um louvor que eu escolhi a dedo mesmo. Para que vocês nos mostrem um bocadinho daquilo que vocês fazem no vosso dia a dia. Boa, maravilha. Foi um momento para glorificar a Deus por tudo que Ele tem feito em vossas vidas. Essa maneira que vocês encontraram de exaltar o nome de Deus, é isso? Amém. De tudo que Ele tem feito, que deu o seu Filho por nós, é uma maneira mesmo... Eu estou aqui a transpirar, louvamos, exaltamos. E temos também a Indira, que faz parte desse projeto. Não é, Indira? Mas a Indira hoje veio para nos falar sobre recursos naturais e ambiente. Uau, maravilha, Indira, já falamos daqui a pouco. Mandem beijinho lá para casa, para quem vocês querem deixar os beijinhos hoje. Então aproveitam aqui para mandar beijinho para toda a gente que vocês quiserem. E deixam assim as vossas redes sociais, onde que as pessoas podem vos encontrar. Eu vou deixar meus beijinhos primeiro para Deus e minha família, que é meu esposo, meus filhos, especialmente para a Gênesis, da Cunha, que é maquilhadora, minha sobrinha, minha filha, minha companheira. Eu estou a mandar esse beijo tão forte para ti, porque nunca me deixaste na mão e estás sempre preparada para me ajudar. Às 5h50 estás na minha porta para me fazer maquiagem quando eu quero sair. Esse beijo vem direitinho para ti. Nayara, Claribel, Pascoalina e as minhas irmãs, todas elas, um abraço para vocês. Fundo do coração. Mando agradeço a Deus especialmente por se fazer presente hoje, por esse programa maravilhoso, foi uma bênção. Obrigada, soberano, Senhor Jeová. Também mandar uns beijos bem fortes para todas as minhas clientes. É verdade, vocês fazem o meu mundo. Muito obrigada, agradeço a vós. Deixo também um beijo especialmente para o meu noivo, os meus familiares, meus amigos, todos aqueles que têm motivado, têm dado
força, que nunca me deixaram e acreditaram no meu potencial. Muito, muito, muito obrigado. Aconselho a vós, quem encontrar-nos, quem quiser localizar-nos para a dança, estamos no TikTok, estamos no Instagram. Particular, eu sou a Selma Diamante no Instagram. No TikTok, sou a Selma Diamante. A minha página, eu sou Selma Salão de Cabeleireiro Selma Diamante. E nos localiza, nós somos @podcast Pod Virtuosa. Estamos aqui para impactar e agradecemos esse programa. E para ti, mulher, você que gosta de Deus, você que acredita na palavra do Senhor, aqui você encontra Deus, encontra conforto e encontra quem divide da mesma ideia contigo. Então venha e faça parte desse também, que é o @Pod Virtuosa. Chegamos mais um final de um programa maravilhoso, repleto de surpresas, de lágrimas, alegrias, mas ficou aqui a base que é sempre Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Essa é a base das nossas vidas. Para você, mulher, lá em casa, que queira um programa que fala sobre mulheres, que fala sobre fé, propósito, chegaste no lugar certo. Siga-me em todas as redes sociais, Mulher Virtuosa, no nosso TikTok, Mulher Virtuosa, no YouTube, @podvirtuosa, para que você não perca nenhum episódio. Um beijinho e até já.